Reverendíssimos diáconos, caros filhos, ouvimos hoje no Evangelho aquilo que o Senhor mais quer ouvir de nós. Aumenta-nos a nossa fé. Nosso Senhor hoje, Ele apresenta este sentido na liturgia, a fé. Mas quando às vezes ouvimos sobre a fé, para nós talvez fique uma coisa muito engessada. Talvez as nossas crianças, quando ouvem falar da fé na catequese, fica só uma coisa escrita. Mas o que o nosso Senhor quer dizer hoje ao nos mostrar a fé? É fato que temos talvez uma ideia. O que era a fé? Aquele dom de Deus que Ele nos dá, particular no batismo, para crermos, para acreditarmos naquilo que Ele nos revela, naquilo que Ele nos ensina. Mas a fé não é só isso. Nosso Senhor, quando fala a nós da fé, Ele quer mostrar algo mais. E a fé não é meramente algo que possuímos, um conteúdo, um ensinamento, o saber a doutrina, o ter isso ou ter aquilo. A fé é mais. É mais do que nós possuirmos. É o ato de sermos possuídos. É o ato de encontro, de unidade. É esta abertura ao Senhor. É este encontro com Ele. Por isso que, por exemplo, quando as nossas crianças estão lá na catequese, por isso que é uma ideia esdrúxula achar que a catequese é uma aula. Quem fala que vai ter aula de catequese minimamente não sabe. Na catequese nós temos um encontro, e não é apatia, é mais, é um encontro com Deus. Por isso que, como apresentam os santos, onde que deve começar este encontro de catequese? Não é na sala, que o encontro é com uma pessoa, e por isso que o encontro deve se começar com Ele. Por isso que o saber levar as crianças no Santíssimo, se voltar a Ele, porque o essencial da catequese não é saber fórmulas, mas o levá-los a se encontrar, a se apaixonar. Para isso que vocês estão aqui hoje. Mais do que saber coisas, é se apaixonar por nosso Senhor, é ter este profundo amor para com Ele e entender que Ele é o mais essencial. E nosso Senhor, em meio a esta liturgia, ao nos falar da fé, Ele nos mostra dois grandes exemplos para nós. E quais são? Quais são os exemplos que Ele nos dá em meio ao Evangelho de hoje? Quem prestou atenção no Evangelho? O primeiro, Ele fala de um grão de mostarda. E depois Ele vai falar de quem? Da relação entre o Senhor e o seu empregado. E qual é esta beleza? Por que nosso Senhor fala do grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente grande, que nem é do abacate? Não, né? É uma semente pequena. Mas é porque é pequena? Só por causa do tamanho? Não. É porque ela cresce. O potencial de crescimento dela é estrondoso. É este ato de abertura. E é exatamente por isso que nosso Senhor apresenta este sentido. O sabermos quem somos. Somos pequenos perto de Deus. Mas, quando somos direcionados a Ele, podemos crescer imensamente. E
falando do grão de mostarda, por que nosso Senhor fala da relação do empregado e do seu servo? Em relação à fé. Quando a gente vê essa expressão, muitas pessoas pensam talvez num sentido impositivo. Mas imaginemos de modo contrário. Vamos pensar uma outra noção que nosso Senhor também fala. Não neste, mas em outros evangelhos. Quando nosso Senhor apresenta a ideia de fé, Ele por vezes fala da semente, do reino que cresce e várias coisas, mas Ele dá um exemplo particular que cabe bem a nós hoje. De quem que nosso Senhor fala? Se não for pequeno como estas crianças. Vamos voltar à ideia dos pais e dos filhos. Imagine um pai que não sabe lavar a louça e pede para o filho lavar a louça. Vai dar certo? Não. O pai tem que ensinar. Certo? E quando ele ensina e a criança aprende, ele só quer fazer isso, simplesmente largar a louça na mão do filho? Não. Essa ideia de crescimento, de fazer, é a mesma ideia que nosso Senhor preserva aqui. É a ideia daquele que pede, aquele que está ao seu serviço para que possa crescer, para que possa melhorar. Esta é a ideia. Nós sabemos que somos pequenos, mas que podemos cooperar com o nosso pouco, ainda que seja pequeno, para assim crescer. É por isso que não devemos ficar reclamando das coisas. Mas, já que falamos em relação às crianças, vejamos esta beleza de fé que nosso Senhor, de algum modo, coloca em meio ao contexto, ainda que não fale de modo expressivo. O que uma criança tem por característica? Já que ao longo da semana tivemos tantos santos, em particular Santa Teresinha, que fala desse sentido de infante, de crescimento, desse aprimorar na fé. O que uma criança tem de específico? Vocês podem falar, criança. A inocência, a pureza, a alegria. Mas tem uma coisa: a confiança. Uma criança, ela confia inteiramente no seu pai. Se ela estiver no alto do telhado e o pai disser, pula que eu te pego, alguém duvida que a criança vai pular? Não. Claro. Crianças, se seu pai falar assim, vem, pula que eu te pego, o que vocês vão fazer? É este ato de confiança, este ato de pureza, de saber em quem eu coloco a minha confiança, neste ato de encontro por saber ser amado. Aqui está este sentido de fé, ao qual o Senhor nos mostra hoje no Evangelho. Devemos saber quem nos ama, devemos aprender a ir ao encontro daquele que nos ama, devemos saber nos abandonar. É isso que o Senhor apresenta na primeira leitura ao falar que viver pela fé, este ato de entrega, de doação, é isso que o Senhor nos chama a fazer. Mas para isso é necessário uma coisa, que também as crianças nos ensinam, porque quando crescemos, corremos seriamente o risco de perder. Em geral, os adultos perdem, e por isso nosso Senhor coloca isso de modo específico diante do ato de fé do povo da aliança. Ouvir. A criança ouve os seus pais. Infelizmente, por vezes nós não ouvimos. E por não ouvir, não confiamos,
e não nos entregamos ao Senhor. Devemos ter este ato de diferença, ser diferentes e aprender a ouvir o Senhor quando nos diz: quem quiser herdar o reino dos céus deve ser como uma criança, com esta fé, esta atitude pura, simples, este ato de confiança daquele que sabe crescer, que é pequeno, mas que tem como grão de mostarda este potencial do crescimento, não em altura, mas em verdade, em amor. Que possamos nós aprender a fazê-lo, aprender a ouvir, aprender a nos entregar, aprender a verdadeiramente amar como o Senhor nos pede. Para isso, Ele nos deu o maior dos exemplos, aquela que é grandiosa, mas que soube melhor que qualquer um ser como uma criança, a Virgem Maria. Ela, melhor que todos, soube ouvir. Ela, melhor que todos, acreditou, teve verdadeiramente fé e fez aquilo que o Senhor lhe pedia. Que possamos imitá-la diante deste ato de correspondência, para verdadeiramente sabermos pedir ao Senhor aquilo que melhor lhe agrada, aquilo que Ele mais quer ouvir de nós. Senhor, aumenta a nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.